Estamos hoje discutindo sobre aquilo que eu costumo chamar de relação de consumo religiosa. E neste segundo bloco, nós iremos falar sobre a vulnerabilidade do fiel consumidor no mercado de consumo religioso. Quando nós estamos diante do mercado de consumo não religioso, que é aquele em que muito se comenta, porque quando nós nos deparamos com os cursos de direito do consumidor, manuais de direito do consumidor, muito se discute a respeito da relação de consumo neste mercado não religioso. Mas quero recordar que a minha tese aqui apresentada é que há uma relação de consumo religiosa entre o fiel e a organização religiosa que ele faz parte. Então, por conta disto, vale destacar: eu tenho a presença daquele que eu costumo identificar como fiel consumidor. E este fiel consumidor, aquele que se vale dos produtos e serviços religiosos, aquele que em muitos momentos até mesmo perambula entre uma organização religiosa ou outra, com vistas a alcançar os seus interesses de consumo do sagrado, este indivíduo encontra-se em condição de vulnerabilidade. Portanto, nada mais conveniente em discorrermos a respeito da vulnerabilidade do fiel consumidor de bens simbólicos de religião. O tema é palpitante. Observemos o seguinte: quando nós estamos diante do mercado de consumo não religioso, a doutrina costuma classificar, geralmente, 3 espécies de vulnerabilidade. Eu tenho a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade técnica e a vulnerabilidade jurídica. No mercado de consumo religioso, eu costumo considerar também, a exemplo, 3 vulnerabilidades de maneira a especializar a condição deste fiel consumidor diante da organização religiosa. Eu destaco inicialmente vulnerabilidade técnica. Na vulnerabilidade técnica, nós verificamos que o fiel consumidor ele não tem acesso à produção dos bens simbólicos de religião que é oferecida neste mercado de consumo religioso. Então, por conta disso, a sua vulnerabilidade técnica é tamanha que ele não tem possibilidade de construir os bens simbólicos de religião que lhe interessam. Então vamos entender isto melhor. Um fiel consumidor vulnerável do ponto de vista técnico, ele não está presente quando as organizações religiosas estão preparando os produtos ou serviços religiosos para lançar no mercado de consumo. Então, se eventualmente a organização religiosa X afirma que na próxima sexta-feira irá organizar a maior vigília de todos os tempos, irá organizar o mais extraordinário evento religioso do século, está organizando ou está preparando esta organização religiosa o grande banquete dos milagres para a próxima semana. Observem que o fiel consumidor ele não participa da construção deste bem ou deste serviço religioso. Então, por conta disto, ele não sabe exatamente quais são as particularidades destes produtos e serviços religiosos. E mais ainda, ele não tem, ou acredita não ter, capacidade técnica para construir tais bens simbólicos de religião. E posso até destacar um dos motivos pelo qual este fiel consumidor, tecnicamente vulnerável, se encontra nessa condição. É vulnerável tecnicamente porque ele não é representante do sagrado. E se ele não se apresenta como representante do sagrado, ele precisa buscar aquele, ou pessoa física ou pessoa jurídica, que se apresenta como representante do sagrado. Justamente porque ele não tem a técnica
para a elaboração deste bem simbólico de religião que eventualmente ele esteja necessitado. Quero destacar ainda, fazer menção, à vulnerabilidade teológica. O fiel consumidor também é vulnerável teologicamente. O que isto implica dizer? Ele, fiel consumidor, não domina conhecimentos específicos para a construção, para a manipulação dos bens simbólicos de religião. Isto é algo extremamente marcante no mercado de consumo religioso. Costumo dizer o seguinte: vamos imaginar que nós estejamos diante de um fiel consumidor, eventualmente já consumidor de bens religiosos de longa data. Décadas a fio, é possível que esse sujeito já esteja envolvido em organizações religiosas de sua escolha. Vamos imaginar o seguinte: será, e lembremos, estamos falando sobre vulnerabilidade teológica. Então, a partir daí, será que é possível, na média, um fiel consumidor vulnerável tecnicamente, ele conseguir explicar os mistérios da transubstanciação, o mistério da consubstanciação, falar sobre a presença real de Cristo no momento da ceia, no momento da comunhão? Provavelmente não. Independente do fato de este fiel consumidor já participar deste instante da comunhão por décadas a fio, dificilmente um fiel consumidor que esteja na média, que não tenha conhecimentos teológicos, consiga explicar estes detalhes que somente os teólogos costumam dominar. Ainda neste sentido da vulnerabilidade teológica, será que, eventualmente, um fiel consumidor conseguiria explicar as diferenças entre o calvinismo, ou o ultracalvinismo, o calvinismo mediano, ou ainda sustentar as diferenças entre o calvinismo, que são algumas compreensões teológicas, e ainda a comparação do calvinismo com o arminianismo? Será que um fiel consumidor, na média, teria condições de explicar os mistérios concernentes aos dogmas mais complexos da sua fé? No campo ainda do cristianismo, será que um fiel consumidor teologicamente vulnerável estaria apto para explicar os elementos mais relevantes do dogma da Trindade? Fatalmente, não. É bem possível que este fiel consumidor vulnerável, do ponto de vista teológico, venha se perder diante dessas questões que compõem, inclusive, confissões de fé da sua organização religiosa. A partir daí, fica muito evidente a condição de vulnerabilidade teológica destes fiéis consumidores que perambulam em busca de bens simbólicos de religião no mercado de consumo religioso já de longa data constituído. Vamos, portanto, à vulnerabilidade econômica. A vulnerabilidade econômica, ela é extremamente perceptível no mercado de consumo religioso. As organizações religiosas, de certa forma, compõem aquilo que eu costumo chamar de indústria cultural religiosa. Na indústria cultural religiosa, todas as forças econômicas voltadas à atuação no mercado de consumo religioso estão articuladas no interesse de despertar desejo de consumo do fiel consumidor. Então não basta consumir produtos e serviços religiosos em manifestações únicas e isoladas. O papel da indústria cultural religiosa, esse conjunto de estruturas econômicas, repito, que atua no mercado de consumo religioso, é fazer com que
o fiel consumidor seja a todo instante impulsionado para o ato de consumo dos bens simbólicos de religião. Então, por conta disso, existe toda uma estrutura econômica destinada, repito, a despertar o desejo de consumo no fiel consumidor. Então, por conta disso, se nós considerarmos do ponto de vista econômico, é muito tranquilo nós encontrarmos imensas organizações religiosas com um poderio econômico bastante intenso, se relacionando com fiéis consumidores com parcos poderes econômicos. Então, por conta disto, fica evidente a vulnerabilidade econômica do fiel consumidor. A partir destas considerações, nós verificamos que mostra-se evidente, segundo a tese que sustento, a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade técnica e vulnerabilidade teológica dos fiéis consumidores que se manifestam no mercado de consumo religioso. No próximo bloco, nós iremos discutir a respeito das implicações jurídicas, primeiro, deste mercado de consumo religioso já constituído, a condição de vulnerabilidade deste fiel consumidor e, a partir destas premissas, vamos apresentar a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a tutela específica deste fiel consumidor que circula no mercado de consumo.